Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso episódio do Psiu. Vem aqui, né? Um chamado para a gente falar sobre saúde mental e sempre trazendo temas do nosso cotidiano, temas da nossa vida, né? Maio, mês das mães. E sempre que a gente fala de mês das mães, né, vem aqui aquela emoção toda, porque todo mundo tem mãe, né, gente? Todo mundo tem mãe. E quando a gente fala aqui da maternidade, obviamente, muita gente vai falar de experiências muito positivas. Algumas pessoas vão pensar, vão sentir algumas experiências, vão lembrar de algumas experiências não tão positivas, mas a nossa intenção aqui é trazer um pouquinho de repertórios diversos para a gente refletir e se inspirar. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre essa convidada maravilhosa, que é a Ana Maria Mantovani, né? Bom, a Ana Maria, uma pessoa que eu admiro muito, eu a conheci num evento, né, de mulheres, e eu sempre gosto de me inspirar em mulheres. Quando a gente começou lá as primeiras interações, ela começou a se apresentar, eu já falei assim, gente, olha, quanta coisa em comum, principalmente com aquilo que eu quero ser, né? Aquilo que tem a ver com o que eu já estou plantando hoje, que eu pretendo fazer melhor. E é sobre isso um pouquinho que ela vai contar aqui, tá? Eu vou fazer algumas perguntas aqui para ela, né? Mas qual que é o grande tema de hoje aqui, né? Nós vamos falar sobre relações saudáveis que atravessam gerações, né? Então, sobre aquela maternidade que deixa aquele legado. Quando a gente fala aqui de legado, né, é muito importante, quando a gente fala aqui de saúde mental, falar sobre o seguinte: os nossos filhos, eles aprendem bastante com o que a gente fala. Então, é lógico, né? Quando a gente senta para falar, quando a gente fala sobre valores, eles vão guardar tudo isso. Mas mais importante, aquilo que a gente faz arrasta, né? Porque eles imitam. As neurociências explicam isso também. Eu não vou ficar me aprofundando muito aqui hoje sobre isso, mas é importante se atentar para isso. E a Ana Maria vai falar para a gente sobre isso. Antes de tudo, Ana, muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença, né? Que honra você aqui. Eu que agradeço o convite, uma honra para mim, o convite desse nosso bate-papo. Ai, que maravilha. Bom, eu vou pedir primeiro para você dar aqui uma visão, né, para quem não te conhece. Fala um pouquinho sobre você, sobre a sua história, né? Então, você é mãe, é avó. Conta aqui do jeitinho que você preferir. Eu sou Ana Maria Mantovani, casada com Maurício Mantovani. Estamos casados há 40 anos e tenho 4 filhas, sendo que a minha terceira gravidez foi gemelar. Então, a terceira e a quarta são gêmeas, idênticas. Tenho 3 netos, sendo que o segundo e o terceiro são gêmeos também, idênticos. E agora serei avó de uma netinha que está a caminho, uma bênção de Deus. Então, vou completar 4 netos. Eu sou formada pela PUC São Paulo, sou professora, fiz curso de letras. E é isso. Tá. E me conta um pouquinho como que foi essa jornada aí, né? Então, ter 4 filhas, você já uma mulher que também trabalhava. Como é que foi isso lá na sua época, né? É, Me recordo que, assim, eu também, né, tenho 2 irmãos, né? Era bem comum, pelo menos ali no meu meio, ver muitas famílias, né? Assim, com 3 filhos, dois, quatro e tudo mais. Hoje, as pessoas falam muito assim sobre ter 1, 2 filhos, né? E quando os casais têm um pouco mais, já existe aquela questão do tipo, poxa vida, e aí, como é que é, né? Aí muita gente fala sobre as dificuldades, fala assim, nossa, aí já tem que comprar um apartamento maior, peraí, já não dá mais para viajar do jeito que viajava. Como que era isso quando você foi mãe, né? E existiu algum tipo de comentário?
positivo que animasse ou algum tipo de comentário que era de julgamento nessa época? Sim, até porque a gente não tinha tanta informação como hoje, então nem todas as pessoas, como eu sempre trabalhei, período integral, né? E tendo filho, né? Naquela época, 4 crianças. Então, assim, as pessoas faziam um julgamento. Olha, a sua vida acabou, você vai pendurar as chuteiras, você não vai conseguir trabalhar mais. Então, a gente, quando tem filho, é um compromisso para o resto da vida. E a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Você tem que trocar algumas coisas por outras. Então, como eu trabalhava o dia inteiro, eu falei, eu só vou ter tempo de dar atenção para elas à noite. Então, eu fui pela intuição, né? Eu fui pela intuição. Eu vou chegar em casa e o que tinha peso para mim era a qualidade do tempo que eu ia me dedicá-las e não a quantidade. Então, à noite, eu esquecia tudo e me dedicava a elas. Até porque o meu marido sempre viajou a trabalho e eu, por estar ausente o dia inteiro, eu procurava estar com as minhas filhas ao redor da mesa e ali cada uma contava como foi o seu dia, eu contava o meu. E ali eu comecei a sentir que eu estava semeando alguma coisa. Então eu fui pela intuição e busquei lá atrás referências da minha mãe. Então assim eu consegui trabalhar, manter um equilíbrio entre a minha carreira profissional e dar atenção para minhas filhas, que é o que eu tinha de mais precioso no momento. Então, eu tinha que me dedicar e me jogar realmente no meu papel de mãe. Olha que legal, né? E assim, gente, olha, falando aqui, né, então, da saúde mental, da psicologia, é, vamos lá, ela tá falando que a mãe também já fazia isso. E normalmente, quando você cresce, né, recebendo esse tempo de qualidade, você tem então mais confiança, né? E, portanto, autoestima para, inclusive, bancar as suas escolhas. Uma grande probabilidade aqui. Não dá para fazer aqui, não estamos fazendo aqui diagnóstico da Ana Maria, né? Mas é uma grande probabilidade, porque é o que a gente costuma perceber. E aí, quando ela ouvia esses julgamentos, né, ela conseguia bancar aquilo que ela chama de intuição. Essa intuição, obviamente, vinha do coração, mas vinha também de várias convicções que você foi formando ao longo do tempo. Né, a partir das suas experiências e também a partir de tudo que você foi agregando aqui, né? Então, tem o que sua mãe plantou, mas a sua experiência, provavelmente, ela te trouxe também ali uma necessidade de você customizar, né? Pelo menos é o que eu tô sentindo aqui um pouquinho. Então, dado que você trabalhava, então você precisou aqui fazer, igual você falou, algumas escolhas e fazer uns ajustes e desenhar um formato do que funcionaria para sua família, Sim. né? Eu tô trazendo isso daqui até com essa tradução, né, de o que pode ter acontecido, que isso ajuda com pistas para quem está em casa, né? Que são exatamente assim, né? Olha como que funcionou, talvez, né? Um pouco aqui uma análise nos bastidores, né? Aqui da sua mente, provavelmente, para que você conseguisse fazer o melhor com o que você tinha em mãos. E olha, que legal, né? Porque eu vejo também hoje, dentro desse mundo que nós vivemos, né? Onde muitas mulheres trabalham. Você falou aqui que seu marido viajava bastante. Isso. E tem até situações de mãe solo, né? Que não contam com o apoio do parceiro ou da parceira, né? Depende do tipo de relação. E aí, essas mães, às vezes, poderiam até falar assim: poxa, eu não tenho condição de ter tempo de qualidade com os meus filhos. Então, isso também inspira essas mulheres, porque é assim, olha, o que eu posso fazer? Então, eu vou fazer o melhor com o que eu tenho em mãos, né?
E me conta um pouco aqui, o que sua mãe fazia lá atrás? Como que era? Então, a minha mãe, apesar de ser uma pessoa bem simples, ela oferecia para gente o que ela tinha de melhor, que era o amor acima de tudo. Mas a minha mãe, ela tinha prazer em cozinhar para gente, se reunir ao redor da mesa. A minha mãe me ensinou tudo que eu sei, eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe foi a minha grande referência, né? Apesar de quando ela me teve isso, naquela época, ela já me teve com uma idade avançada. Então, eh, eu sou caçula de 7 irmãos, então eu não tinha irmãos menores. E eu estava sempre ali ao redor da minha mãe, aprendendo, me passou bons ensinamentos e, sobretudo, a fé. E eu herdei isso da minha mãe. A fé e todo esse afeto que minha mãe distribuía para a gente. Se você fosse na casa da minha mãe, você não podia sair de lá sem que ela te oferecesse o que ela tinha de melhor. E ela ia colocar ali a bandeja com a melhor toalhinha, mais bonitinha. Ela ia oferecer carinho. E ela ficava triste se você saísse de lá e não comesse nada, né? Então, o que que eu fiz? Eu transportei isso, né? Eu herdei isso para minhas filhas. Então, por eu ficar ausente o dia inteiro, quando eu chegava do trabalho, ao contrário de outras famílias, as minhas filhas não iam dormir cedo, porque era o momento que eu tinha. Eu tive que adaptar isso para minha rotina. Então, à noite, era ali na mesa, eu botava uma florzinha, eu servia o jantar, jogava uma toalha na mesa, e ali eu fazia com elas uma relação de afeto, onde a gente jantava, cada uma comentava como foi o seu dia. E assim elas cresceram, e isso vem até nos dias de hoje. Porque mesmo as 4 estando casadas, elas vêm para a nossa casa dividir, compartilhar uma refeição, uma reunião de almoço aos domingos. E isso continua. E eu vejo que elas estão levando para adiante essa nossa cultura, essa nossa história de ter esse encontro que não se baseia só na refeição, né? Porque eu as criei assim, com essa afetividade, onde uma filha afeta a outra e divide as suas experiências, as suas angústias, as suas novidades, as suas conquistas, os seus problemas. Então, uma vai afetando a outra e hoje a gente pratica isso, só que é com os genros, os netos. E a mesa, onde é o nosso ponto de encontro, ele não se resume só no comer, né? No se alimentar. Eu monto uma mesa bonita, aconchegante, onde eu consigo abraçar a família com carinho. E ali a gente se alimenta alimenta a alma. A gente Nossa, alimenta a alma. Porque não Ana, é só comer, né? Porque eu sei que o meu marido cozinha muito bem, eu decoro a mesa para receber a família, os amigos, mas a gente não está ali só comendo e saboreando. A gente está ali alimentando a alma. E isso, para mim, não tem preço. olha, congela só um pouquinho, que tem tanto elemento aqui, gente, interessante. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo, hein? Mas olha só, porque tem tanta coisa aqui, olha. É, primeiro, né? Eu costumo até dizer, quem já viu aqui alguns vídeos que eu comento, minha participação em alguns programas, eu falo assim, né? Imagina que a nossa vida, ela tem potinhos. Tem alguns que vão ficar
para sempre, né? Outros que podem sair de cena e voltar. Então, por exemplo, saúde, ela vai ficar para sempre. Tá sempre lá esse potinho. Ou você cuida ou ela tá negligenciada, né? Então tem o potinho da fé, né? Que é um elemento que, como psicóloga, eu sempre trago como importante, porque a fé é importante que você busque algo que traga maior relevância, que te ajude a olhar para algo maior, né? Então, inclusive, em situações onde você não consegue uma compreensão que seja tangível e palpável, a fé te apoia muito, né? Então, tem também o pilar do conhecimento. E aí, esse daí pode, em algum momento, ficar paralisado, né? Porque tem momentos que você não está estudando, mas que você está trabalhando, eventualmente, ou que você está em algum projeto, executando alguma coisa maior, enfim. Tem ali o potinho do papai e da mamãe, quando a gente fala da infância. E a gente tem que ficar atento por quanto esses potinhos estão alimentados, né? Qualitativamente. Então, o quanto eu estou me dedicando, de fato, eles estão supridos, né? Porque é esse equilíbrio que vai trazer saúde mental. Quando você olha, por exemplo, qualquer situação, as pessoas vêm para terapia, ou vem uma situação que tem uma criança com. Normalmente a criança ou adolescente, né? Os pais vão trazer, falando assim: olha, tá com problema lá na escola, ou tá com problema em casa, né? Eles vão trazer a partir de alguma questão assim. E aí. Você vai olhando para esses elementos, eventualmente tem algum potinho que está ali desabastecido. E é importante olhar e alimentar. Por exemplo, a higiene do sono. Aí eu fiquei pensando aqui agora. Quando eu tive a minha filha, né, a Bela, muitas pessoas falaram sobre, olha, faça curso de sono, o curso de amamentação. E aí tem vários cursos para você se preparar. E tem as recomendações todas. E meu relato pessoal, até o 5º mês da minha filha, eu não relaxei, porque era uma tensão. Se ela não fazia a soneca número 3 do dia, eu já entrava em desespero, começava a me doer toda essa parte aqui, porque eu ficava tensa. Até que um dia, uma pessoa falou assim: Luana, observa sua filha para entender como ela funciona. Qual é o sinal de sono dela? Em que momento que ela tem sono realmente? Em que momento que ela tem mais fome? Precisa entender. Não adianta você pensar que ela tem que mamar tanto tempo, né? Por exemplo, ela mamava, ela demorava muito, eu achava que eu não tinha leite suficiente. Até hoje, minha filha ainda toma mamadeira, e ela tem ali os horários dela que ela toma, né? Ela demora bastante porque ela gosta de degustar. Se você não lê, se você não observa, você pode cair em ciladas. Nesse caso aí, se você ficasse muito focada nas regras, você poderia cair na cilada de falar o seguinte: não posso dar jantar nesse horário, porque tem que dormir tal hora, e suas filhas ficariam com o potinho do tempo de qualidade da mãe pendente. Então, essa intuição que você fala aqui, né, de ouvir o coração, falou mais alto, te trouxe isso, e é interessante, né? Existe algo que grita no coração dos pais, né? Da mãe também, da mãe é muito comum a gente ouvir isso, né? O coração da mãe, a intuição da mãe gritando, né? E que vai indicar, e que é importante esse olhar. Muitas vezes, até o mau comportamento da criança não é um mau comportamento, é uma comunicação sobre uma necessidade, né? Às vezes está faltando tempo de qualidade, às vezes está faltando uma rotina, às vezes falta limite, realmente, para essa criança se sentir até mais segura, né? Então, eu vi muito disso daqui. E essa questão também de criar o vínculo, né? Porque quando tem esse tempo de olhar no olho, de falar como foi seu dia, me conta do jeito que foi, o ritual de colocar a toalha à mesa, né? Mostrar que é especial, colocar a florzinha. Gente, tem também aí, a gente vê muitos materiais. Hoje a gente tem muito acesso a muita coisa. E que falam pra gente sobre, por exemplo, fala pro seu filho que ele é especial, que você gosta dele do jeitinho que ele é. E você falou sobre a sua mãe, que era muito simples. Tem coisa que nem precisa ser dita, né? O comportamento fala. Então,
Você falou aqui que chegava alguém em casa, ela colocava a melhor bandeja e tudo mais, e ela fazia isso também para os filhos. Sim, principalmente para os filhos. E ela fazia. Ela oferecia o que ela tinha de melhor no momento, dentro da situação dela, né? Apesar da simplicidade, é o que ela tinha de melhor para oferecer. E isso me marcou muito, porque quando eu tive as minhas filhas, era outro tempo, né? Mas aquilo ficou marcado no meu coração. E eu busquei, diante disso, eh, eu não quis dar lugar para ser uma mãe perfeita, né? Eu falei assim, no lugar de ser uma mãe perfeita, porque eu não me considero, eu prefiro dar o lugar para ser uma mãe feliz, como a mamãe era. Então, eu optei por fazer assim com as minhas filhas e repetir o que minha mãe me ensinou, que tudo eu aprendi com ela. Eu falei, eu quero ter esse momento de ser feliz e não me procurar ser perfeita. Porque eu acredito que é, não é fácil você criar um filho. E eu acredito também que dentro de cada mãe existe a melhor mãe do mundo. A gente é um exercício diário de aprendizado. Todos os dias eu vou dormir, eu sou mãe, sou avó, né? E a minha jornada continua como mãe. Antes elas eram pequenas, hoje são casadas, hoje eu tenho os netos, e a nossa jornada continua. E eu sempre falo para minha família, para minhas filhas, que eu considero que a mãe, ela é o coração da família. A mãe é o coração da família. Se ele está batendo, a família continua em pé, né? Então, a minha grande referência foi a minha mãe. E aí eu incluí a minha intuição e apliquei. E hoje eu fico tão feliz quando eu vou na casa das minhas filhas e eu as vejo reproduzindo ali na mesa, colocando uma florzinha, eu me encho tanto de prazer e alegria, porque eu vejo que eu estou no caminho certo. Um dia eu acerto, o outro eu conserto, eu erro. Todos os dias, quando eu vou dormir, eu sei que aquele dia eu aprendi algo novo. E é um exercício diário, né, a nossa vida de mãe. E o que eu tenho a dizer, Luana, é que quando a gente coloca um filho no mundo, ele nasce. Você coloca o filho no mundo e dá vida para eles, né? Só que quem vive depois daquilo somos nós. A gente vive para os filhos. Então, o que que acontece? Nós temos a nossa vida, somos mulheres, esposa, mãe, avó, mas eu acho que os filhos nos fazem vivo. Por quê? Eu falo para minhas filhas, vocês me fazem viva, né? Eu tenho o maior orgulho de falar das minhas filhas. Então, eu acho que a gente sempre, sempre tem que colocar o afeto, o coração, sempre tem que escutar o filho, né? Porque, apesar de ter tido só filhas, nem todos os meus dias foram considerados cor-de-rosa. E isso que eu queria te fazer uma pergunta, porque eu acho até que vai ajudar muitas pessoas, né? Gente, assim, como filha, como psicóloga, e hoje como mãe, né? Quando uma criança, né? E todos nós também, né? Enquanto adultos, quando a gente. Eu tô aqui com a voz embargada, porque daqui a pouco eu vou chorar. Quando você ouve, assim, né? Dos seus pais. Olha, você é importante, eu gosto de você do jeitinho que você é. É tudo. É tudo, né? Porque os pais, eles representam a referência mais importante de validação para um filho, né? E um filho, ele acredita literalmente tudo que ele ouve do pai e da mãe, né?
E, inclusive, quando não acontece isso, o filho acredita, tende a acreditar literalmente no que ele está ouvindo. E mesmo que depois ele seja brilhante, em vários momentos ele vai ecoar essa voz, né? Queria te perguntar, você está me falando que nem sempre foi tudo cor-de-rosa. Não. Como que era para você lidar, então, com os desafios? Porque, obviamente, você teve desafios, como toda mãe tem. Sim, toda mãe tem. Como é que era, então, para lidar? Você não precisa nem, não sei se você vai se sentir confortável para dizer algum específico, mas como que você lidava com isso? Então, como eu falei que criar filhos é uma tarefa bastante difícil, né? A criação, o que que eu fiz? Eu segui a minha intuição, óbvio, né? Mas eu não tinha irmãs menores, eu não tinha, a minha mãe é filha única, eu não tinha tia, eu não tinha a minha sogra que morava perto. Então, assim, eu tive muitos desafios, muitos. Mas uma coisa que eu coloquei como prioridade foi, apesar de ser mãe de 4, eu sempre tratei cada uma como se fosse única. Eu me sinto 4 mães de 4 filhas. Então, cada uma tem o seu jeitinho de ser, né? Cada uma tem as suas dificuldades. Mesmo as gêmeas, por serem gêmeas idênticas, elas são diferentes. Então, eu sempre procurei proteger, procurei escutar, sempre escutar, porque a partir do momento que você escuta, e sempre respeitando a individualidade de cada uma, o jeito de cada uma ser. Você se sentiu Quando você. desafiada em algum momento? Desafiada, assim? Sim, fui muito desafiada. Principalmente por eu trabalhar fora. Eu fui muito criticada, né? Como que você deixa as suas 4 filhas e você vai trabalhar fora o dia inteiro, né? Então, eu coloquei, acima de tudo, um equilíbrio. Eu preciso equilibrar a minha carreira profissional, o meu papel de mãe. Eu tenho que protegê-las. Mesmo na minha ausência, que eu não estou em casa, eu tenho que estar protegendo. Então, eu sempre me preocupei, né? O ambiente que elas estão frequentando, sempre procurei trazer para minha casa todo uma proteção, um conforto, o diálogo aberto. Eu sempre tratei com a verdade. As minhas filhas entendiam por que que eu tinha que me ausentar e trabalhar, que eu tinha que ajudar nas despesas da casa. Então, eu não escondia nada. Vinham os desafios e a gente juntos, né? A fé me fortaleceu muito. Você, independente da, da sua religião, a fé me manteve em pé e firme. Eu falei, não, eu vou conseguir. Porque qual é o maior objetivo da mãe? É criar filhos felizes, né? Eu tenho até no meu livro, eu falo isso, né? Não queira ser mãe perfeita, seja mãe feliz. Quando você está feliz, você enfrenta os desafios, né? E você transforma. Você está diante de uma tempestade. O que que você faz? O que que eu fiz? Eu fiquei assim, tipo, 20 dias, um mês, meu marido trabalhando fora, e eu não contava com nenhuma rede de apoio. E eu tinha que acordar cedo, levá-las para o colégio e trabalhar o dia inteiro. Então, era uma coisa muito séria, né? Não tinha toda a internet, celular, o WhatsApp. Eu ficava o dia inteiro sem vê-las. Você sofria com isso, assim, com os julgamentos? Eu acho que eu nunca me senti culpada. Eu nunca me senti culpada, porque o tempo que eu não estava lá, eu conseguia repor quando eu chegava. Então, quando eu chegava, o ato de reuni-las ao redor da mesa, onde cada uma Te contava, abastecia também, me né? abastecia. Pegava seu potinho e...
eu ficava abastecida, eu não me sentia culpada por isso. Primeiro que eu precisava fazer isso, né? E eu acho que quando você está fazendo o que você gosta, fazendo porque você precisa fazer, que eu precisava ajudar, né? Então, eu me sentia confortável em falar a verdade para elas. Hoje eu posso te dar isso, hoje eu não posso, entendeu? Então sempre foi muito eh, negociado, falado, explicado. Então eu acho que eu nunca me senti culpada por isso, mas não foi fácil, foi bem difícil. Mas a gente acaba se apegando na fé e também nessa afetividade que eu te falei, que isso eu semeei sem perceber. Eu falei, eu preciso me agarrar nisso para eu saber o que está acontecendo na vida das minhas filhas. Porque pai e mãe tem que honrar filho. Você tem que cuidar, você tem que abraçar, você tem que falar a verdade, né? Você tem que escutar, você tem que ensinar, né? Então, educar também, no meio disso tudo, dos nossos sentimentos, a gente tem que educar também, né? Então, e fortalecê-los, porque depois eles crescem e cada um vai trilhar o seu caminho. É. E olha, eu tenho um ponto aqui, né, que hoje é muito comum a gente ouvir de alguns pais, assim, ah, meu filho já é grande, adolescente, né? Então ele já sabe se virar, eu vou deixar pra lá, ele que se vire. Só que o adolescente, primeiro, até que perante a lei, ele não responde por si. E quando você olha também o amadurecimento mesmo, né? O neurofuncional não está completo, ele não consegue tomar decisões ainda de maneira saudável, né? Porque ele tem muito mais estímulo para impulsividade, o cérebro dele ainda não consegue avaliar riscos de maneira adequada, não tem essa maturidade ainda completa. Então tende realmente a fazer escolhas ruins, a não mediar adequadamente, né? A não avaliar adequadamente esses riscos. E aí a gente tem um resultado aí que está na sociedade também. E aquilo que muitas pessoas, inclusive nas escolas a gente ouve muito sobre isso, né? Um abandono, um abandono emocional, né? Pouco acompanhamento, porque presume-se que estão grandes e que já sabem. Não sabem. Um abandono também, do ponto de vista de acompanhar o que está acontecendo. Quem são os seus amigos, com quem você fala, o que você está fazendo, principalmente na internet. Então, essa questão aí também. Né? É uma negligência quando você não acompanha, quando você não educa, ainda que seja difícil. É difícil? É. Dá trabalho? Bastante. Mas não podemos negligenciar, né, de maneira alguma. E aí, vamos lá, eu tenho mais uma pergunta aqui sobre uma página linda que você tem no Instagram, que chama A Felicidade Vai à Mesa, né? E ela tem um propósito lindo. Conta pra gente, né? Que ela traduz. Ela é um produto de muita coisa que você já falou aqui. Verdade. A felicidade vai à mesa começou com a ideia de que, como eu e meu marido gostamos de cozinhar, então, as minhas filhas, mãe, você tem que passar as receitas para gente. Um dia vamos casar, a gente quer levar adiante, né? Essas comidas gostosas que vocês fazem. Eu sou muito doceira, bolos, doces, suspiros. E aí, uma filha, a Priscila, ela falou: Mamãe, vamos fazer um livro e onde vocês colocam as suas receitas das suas gostosuras e o papai também. E aí a gente deixa esse livro para quando cada uma casar levar o livro para sua casa. Eu falei: então vamos fazer. E fizemos o livro sem nenhuma pretensão de É um e-book? Ele tá lá na página? ele tá o dia que foi lançado, que lançou, ele não ele não está à venda. Fizemos apenas 6 exemplares, né, para as nossas filhas e nós. Acho que vai começar a aparecer demanda aí, hein? E aí, todas as receitas a gente colocou lá, tanto que hoje eu fico tão feliz
estávamos viajando agora, celebrando bodas, e uma filha pegou e colocou lá, olha, recorri ao livro e fiz um risoto assim, e os maridos também interagem, eles recorrem ao livro, é um livro de receita. E o livro chama-se A Felicidade Vai à Mesa, e daí surgiu a ideia de fazer esse Instagram, onde a gente coloca as receitas, eh, coloca os pratos que a gente elabora. E, inclusive, eu adoro decorar a mesa. Aí eu coloco tudo muito simples, nada Ai, gente, é tudo muito lindo, tá? sem Ela é muito seguir modesta, tudo lindo. etiqueta. Não, é o carinho, eu coloco uma flor, tudo é motivo para a gente se reunir e celebrar. Então, essa ideia saiu da mesa, né? Desses encontros da família toda ao redor da mesa, dos almoços, jantares, lanches. E aí foi para o livro, as receitas, e tem o Instagram. Então lá eu sempre coloco a mesa que eu decorei, Dia da Mulher, o Dia do Homem, a Páscoa, o Natal, os enfeites, e é um carinho, porque é ali ao redor da mesa que tudo começou, né? Que foi a maneira que a gente encontrou, porque assim, é como eu falei, na mesa é uma felicidade, não é só comer. Eu estou sempre criando brincadeiras, fazendo perguntas. Então, ali na mesa, no intervalo entre a refeição e a sobremesa, aí uma vem, faz um comentário, pede uma opinião, dividimos os assuntos, compartilhamos as nossas expectativas. E é ali que tudo acontece. Então, o Instagram, a gente levou para o Instagram, né? Que o dia que nós lançamos o livro, que foi só entre a família, e, e foi sem nenhum objetivo, assim, foi o objetivo de acalentar a família e elas levarem isso para frente para os meus netos, bisnetos, né? Ali está registrado, a, a- ali, cada receita que a gente fez vem à tona a memória afetiva, né? Ah, a mamãe fazia isso quando era criança, né? Eu comia esse bolo lá, é isso que o papai faz. Então, ficou assim, a felicidade vai à mesa, porque no fundo, é uma grande felicidade da gente reunir a família, onde damos boas risadas e conversas deliciosas ao redor da mesa. E, gente, olha, tem uma coisa interessante, né? Que quando a gente passa por algum momento difícil na vida, essas memórias é que ajudam você automaticamente falar assim, olha, tá difícil, mas a vida vale a pena. Às vezes você nem faz você nem pensa, mas de maneira inconsciente isso acontece. Quando alguém, desculpem, quando alguém diante de alguma situação difícil chega a uma conclusão de que ela não tem o que fazer ou que ela tá, sabe, tá difícil, ela vai desistir de tudo. Ela não tem às vezes esse repertório, ela não tem às vezes um repositório de experiências para pensar que vale. Ela não tem, às vezes, a quem recorrer para ser lugar quentinho, que vai ser aquele lugar onde ela fala assim, ah, eu não tô bem, e que alguém só vai falar assim, ó, fica quietinho aqui, eu vou fazer um chazinho. Aceita uma maçã, né? Às vezes é aquela maçã picadinha, às vezes é um bolinho de fubá, né? Às vezes é um arrozinho. A comida afetiva, ela tem essa função, né? Que é de trazer esse carinho. E não só a comida, né? Mas acho que também essa questão de ninho. A casa, né? A família é o lugar onde a gente quer voltar para se alimentar, para se sentir acolhido. É esse sentido. Ó, @ a felicidade Felicidade vai à vai à mesa. mesa. Sigam, é lindo. Acho que ali tem, para quem, inclusive, não tem ideias, né? Entrem, porque ali tem um repertório imenso.
eu acho que vai muito além do que só montar uma mesa, né? É aquela questão de assim, como é que eu começo? Como é que eu faço? Né? Igual ela falou aqui, olha, eu não tinha tia, eu não tinha irmão da minha idade. Como é que eu ia fazer? Para quem não tem ideia, já tem aí algumas dicas muito importantes. Ana, quero te agradecer. Muito obrigada. Acho que assim, meu coração aqui tá, olha, muito quentinho, de gratidão, Eu que sabe? agradeço. E assim, muito. Eu tô muito emocionada com essa história, sabe? Assim, eu acho que legal, porque esse vídeo vai rodar e que ele atinja muitas pessoas. Aquelas que vão se sentir assim: olha, eu tô no caminho certo. Que bom que eu tô fazendo a coisa certa. Aquelas que não tinham uma ideia do que fazer, que vão falar assim: ai, que bom, veio para mim. Se você conhece alguém que precisa, encaminhe. E também aquelas pessoas que falam assim: meu Deus. Eu não sei como é que é, por onde eu começo, eu sei que eu quero mudar, não tá legal, que pelo menos estranham, né? Porque não tem repertório, é isso daí, tá? Então compartilhem, comentem, façam perguntas. Acho que tem muita coisa legal aqui, né? Obrigada pelo convite. Obrigada. Fiquei muito honrada. E que Deus abençoe. Amém, amém. A nós Obrigada. todos. Gente, um beijo. Obrigada, viu? Me sigam nas redes, vão aparecer para vocês aqui as informações, tá? Tô começando, aprendendo um monte de coisa, sejam pacientes comigo, tá? Meu sotaque, às vezes as palavras não saem todas maravilhosas, então eu não tô querendo ser perfeita, eu quero ser feliz, né? É isso aí.